Ele vai sentir, não no primeiro silêncio, não na primeira ausência, mas no momento exato em que olhar para dentro e perceber o que perdeu e não pode mais recuperar. Essa é a promessa. Ele vai sentir. Não porque você o fez sofrer, mas porque tocou algo nele que nem ele sabia que existia. Carl Jung dizia que o inconsciente nos guia mais do que pensamos, e é lá, no subterrâneo da alma, que a culpa verdadeira nasce, quando a perda não é de uma pessoa, mas de um pedaço de si mesmo. Você não quer manipular. Você quer ser lembrada com força. Você quer que ele encoste a cabeça no travesseiro e pense: o que eu fiz? Mas isso não acontece com palavras, nem com cobranças. A culpa mais aguda vem do contraste, o que você oferecia, o que ele recusou, o que agora falta. A chave é simples: presença, ausência, reflexo. Essas 3 palavras, aplicadas com consciência, fazem qualquer alma tremer, porque elas ativam a sombra, o lugar onde guardamos tudo o que rejeitamos, inclusive sentimentos que negamos ter. Você era presença, agora é ausência, e ele finalmente se vê no espelho. A primeira virada começa quando você entende. A culpa só existe quando há contraste. Quando a luz se apaga, é que se entende a importância do fogo. Nos próximos blocos você vai entender como virar essa chave sem esforço, sem drama e sem precisar se rebaixar. A dor dele não será vingança, será a consequência. Carl Jung nos ensinou que tudo o que reprimimos se transforma em destino. O amor que você deu e não foi reconhecido não desaparece. Ele se transforma em força, mas essa força precisa de direção. Muitas mulheres tentam preencher o vazio com provas, mostrar que estão bem, exibir felicidade, provocar ciúmes. Isso apenas alimenta o ego dele, não o inconsciente. E é lá que queremos tocar. A culpa que fere não vem do que você mostra, vem do que você se torna. Presença, ausência, reflexo. Vamos expandir essa chave. Presença. Você era calor, apoio, olhar atento. Ele talvez não soubesse, mas o corpo dele sabia. O inconsciente registrava cada gesto seu como um sinal de segurança. Ausência. Agora você desaparece, sem grito, sem raiva, apenas vácuo. A alma sente. O corpo se inquieta. A mente começa a buscar respostas. Reflexo. Ele se olha e vê quem foi perto de você. Um homem que não soube receber. Um homem que talvez nunca mais encontre alguém que o veja como você viu. É assim que a culpa se instala. Silenciosa, intensa, irreversível. Mas antes de tudo, você precisa se alinhar. De dentro para fora. Porque o universo só entrega quando você está aberta. Comenta agora: eu recebo o amor. É o seu sinal. Não para ele, mas para o universo, para que ele saiba que você está pronta para algo maior. E se quiser clareza sobre sua situação, faça o quiz gratuito na descrição. Descubra como está a sua vida amorosa agora e o que pode estar bloqueando o seu próximo nível. Carl Jung chamava de função transcendente a capacidade de unir opostos internos, razão e emoção, desejo e medo, amor e rejeição. É quando você para de reagir e começa a criar. Neste ponto, você não está mais tentando provar seu valor. Você está acessando algo mais profundo, a percepção de que sua ausência é uma força ativa. Sim, isso exige coragem. Ficar em silêncio quando tudo em você grita por atenção. Manter a dignidade quando o ego quer vingança. Mas é exatamente aí que o jogo muda. Quando você some de verdade, não só fisicamente, mas emocionalmente, ele perde o centro, porque a energia que você dava sustentava o ego dele, e aqui entra o efeito represa. Durante a relação, você segurava a pressão, escutava, cuidava, entendia. Quando sai, a represa se rompe, e tudo o que estava contido invade o campo dele. A falta, o eco do que você dizia, o contraste entre sua presença e o vazio atual. A culpa entra pela fresta da consciência. Ele começa a se perguntar: por que ela era tão presente e eu não vi? Como deixei isso escapar? Será que alguém vai me olhar como ela olhou? Essas perguntas doem, porque não têm resposta rápida, e não podem ser resolvidas com outra pessoa. São feridas internas, ativadas pela sua transformação. Repita para si mesma: presença, ausência, reflexo, essa é sua âncora.
Quando a dúvida bater, volte para essa tríade e lembre-se, comente "Eu recebo o amor" para declarar sua abertura. O universo escuta quem fala com verdade. Quer saber se você está pronta para esse novo nível? Faça agora o quiz gratuito que está na descrição. Ele vai revelar onde sua vida amorosa realmente está e o que está prestes a mudar. Você pode estar se perguntando, por que ele ainda não sentiu? A resposta está na projeção. Jung explicou que projetamos no outro aquilo que não queremos ver em nós. E quando amamos alguém, projetamos também nosso melhor, esperança, futuro, cuidado. Ele ainda não sentiu porque parte de você ainda projeta, ainda sustenta a fantasia de que ele vai perceber, mudar, voltar com outra consciência. Mas enquanto houver projeção, não há ausência real. Você ainda está, mesmo que invisível, ainda alimenta, ainda envia sinais psíquicos. Para que ele sinta a perda, você precisa recuperar o que projetou. Voltar a si, recolher seu valor, resgatar a imagem que depositou nele. Esse é o início da individuação, o processo que Jung descreveu como o caminho para se tornar quem você é, além das máscaras, dos papéis e das ilusões. Quando você se desidentifica da dor, algo muda no campo. Ele sente que algo se quebrou, que a conexão foi cortada na raiz, e aí a culpa vem, porque ele percebe que não era só você que dava. Era ele que recebia algo que agora falta. Visualize isso. Você estende as mãos com luz. Ele recusa. Você recolhe as mãos e vira para si. A luz cresce. Ele, de repente, sente frio. Essa imagem simples ativa uma memória interna. Ele vai lembrar de um gesto seu, uma palavra, um olhar que ninguém mais deu. E nesse instante o espelho aparece. Ele se vê, sozinho, responsável, e não importa com quem ele esteja agora. A alma reconhece o que perdeu. Esse é o poder da presença retirada. Não exige grito, só consciência. Quando Jung falava sobre sombra, ele não se referia apenas ao que é feio ou agressivo. A sombra também contém nossa luz rejeitada, tudo o que somos, mas escondemos para agradar, para manter relações, para não sermos abandonadas. E aqui está o ponto cego de muitas mulheres. Elas acham que ele não sentiu nada porque não demonstrou. Mas o que ele está fazendo, na verdade, é enterrar, empurrar para a sombra, reprimir para não lidar. E quanto mais ele reprime, mais a ausência trabalha no subsolo da psique. No início, ele vai parecer bem, vai sair, postar, sorrir, seguir, mas o inconsciente não obedece ao ego por muito tempo. A imagem volta, a lembrança invade, o vazio se impõe, e quando a ausência é verdadeira, quando você de fato parou de tentar, de explicar, de buscar sentido, ela vira um espelho. Ele não sente sua falta. Ele sente a falta de si mesmo com você. Esse é o ponto mais profundo da culpa. Perceber que ao perder você, ele se perdeu também. Porque você ativava partes que ele não tinha consciência. Você era o espelho onde ele se via maior, mais homem, mais inteiro. E agora que você virou o espelho para si mesma, ele perde a referência. Isso dói mais do que saudade. É um colapso de identidade. Só que isso não acontece de um dia para o outro. A mente racional dele tenta resistir, justificar, dizer que foi melhor assim, que acabou mesmo. Mas o inconsciente não esquece. Ele vai sonhar com você, vai ouvir sua voz nas pausas do dia, vai ver seu rosto nos gestos de outras mulheres e sentir que nada se encaixa, porque não é sobre substituição, é sobre conexão de alma. E almas não se apagam, elas ecoam, especialmente quando a outra seguiu em silêncio, sem se destruir. Por isso a chave continua a mesma: presença, ausência, reflexo. Ela não é só uma frase, é um mapa para o movimento invisível que acontece entre duas pessoas. E quando você se coloca fora do ciclo, sem atacar, sem implorar, ele começa a girar sozinho no labirinto que criou. É aí que a culpa morde, não por maldade sua, mas por verdade. Ele não perdeu uma mulher, ele perdeu a única que enxergava a alma dele mesmo quando ele não via nada. Quando uma mulher para de tentar, algo se reorganiza no universo psíquico do homem. Ele perde o chão, mesmo que não diga, porque a tentativa dela sustentava algo invisível, o mito de que ele era suficiente só por estar presente. Jung falava que vivemos em arquétipos, imagens ancestrais que moldam nossa forma de amar, sofrer, resistir. Você, sem perceber, talvez tenha vivido o arquétipo da cuidadora.
aquela que sustenta, perdoa, espera, entende. E ele, do outro lado, vivia o do não iniciado, o homem que não sabe lidar com o afeto que recebe. Mas quando a cuidadora vira iniciada, quando ela para de doar sem retorno e passa a escolher, o jogo psíquico quebra. Não há mais campo onde o ego dele possa crescer. E ele sente. O que começa como silêncio vira eco. O que era conforto vira vazio. O que ele tomava como certo agora virou abismo. Ele pode até resistir, criar distrações, buscar novas fontes, mas nada encaixa, porque não se trata do que você fazia. É sobre quem você era enquanto estava com ele. E a ausência não é só sua, é dele também. A versão dele que só existia perto de você desapareceu. Esse é o tipo de culpa que não se resolve com pedido de desculpa. É a culpa que grita no fundo da alma. Você teve ouro nas mãos e tratou como areia. Visualize, ele sozinho, sentado no sofá, televisão ligada, celular na mão, de repente, uma música toca. A memória volta. E pela primeira vez, ele sente o que não quis sentir. Você foi a única que viu ele por inteiro. Essa sensação vem como um soco. Não porque você se vingou, mas porque você cresceu para fora da história. E isso é imperdoável para o ego dele, porque você não ficou onde ele te deixou. Você virou ausência com propósito. E a ausência com propósito é a força mais curativa e mais dolorosa que alguém pode experimentar. A ausência com propósito tem um poder que nenhuma palavra alcança. Ela reposiciona você dentro da psique dele, não como lembrança, como símbolo. Jung dizia que símbolos têm uma força que transcende o racional. Eles ativam arquétipos, emoções, verdades profundas. E quando você some de forma íntegra, sem fugir de si, sem mendigar migalhas, você vira símbolo de tudo o que ele rejeitou em si mesmo. Você vira o espelho do que ele não pôde ser. E a culpa que nasce disso não é imediata. Ela é lenta, silenciosa, visceral. Ele começa a te idealizar. Não porque você se fez inalcançável, mas porque ele agora vê o que você era de verdade. A mulher que escutava o que ele nem sabia dizer, que tocava o peito dele com os olhos, que acreditava mesmo quando ele não merecia. Essa memória não desaparece, ela fermenta. E um dia, quando ele estiver diante de outra mulher, com outros gestos, outra energia, ele vai perceber, ela não é ela. Esse momento é o portal da culpa, porque ele entende, de forma crua, que perdeu algo raro. E por que isso funciona? Porque você não está mais tentando ensinar, você não quer mais provar, você não pede mais reconhecimento, você virou si mesma, e esse é o maior ato de força que alguém pode oferecer ao inconsciente do outro, viver a própria verdade. Visualize agora, você andando sem pressa em direção à própria vida. Atrás de você, a história antiga. Na frente, o novo, limpo, pleno, seu. Ele olha de longe, quer chamar, mas sabe, o tempo não volta, a culpa morde, e ele entende. Você não foi embora, você voltou para si, e ele não soube segurar. Esse é o reflexo final. A imagem dele, sozinho, olhando para a ausência que antes era amor. Há um ponto na alma em que tudo se cala. As desculpas se esvaziam. As justificativas perdem o sentido. E o que resta é o que Jung chamava de verdade psíquica. Aquela sensação interna de que algo foi quebrado e não pode ser consertado. Esse é o ponto onde ele chega, lentamente, depois que você se retira com consciência. Ele pode ter dito que não te queria mais. Pode ter agido com frieza, desdém, indiferença. Mas o inconsciente dele estava ouvindo cada gesto seu. Estava recebendo a energia que você entregava. E agora, na sua ausência, o vazio é insuportável. Você acha que ele não pensa? Ele pensa. Mas pensa demais. E é aí que a culpa cresce. Porque quanto mais ele repassa as cenas, mais ele percebe que foi visto. E mesmo assim, recusou. E aqui está a verdade mais dura. Ele não queria lidar com o que você revelava nele. A sua presença tocava camadas que ele queria esconder. Insegurança, fragilidade, imaturidade. Com você, ele se via por inteiro. E isso o apavorava. Então ele fugiu. E agora, sem você, ele não tem mais espelho. E sem espelho, a alma grita. Essa culpa que nasce é diferente. Ela não quer alívio. Ela quer volta. Mas volta não é mais possível, porque você já não cabe na mesma história.
Você se transformou, e essa transformação não é só estética nem superficial, é psíquica. Você reconectou com seu centro, e isso muda tudo. Jung dizia que a individuação não é um caminho de perfeição, mas de inteireza. Você não está tentando ser melhor, está sendo inteira, e isso tem um magnetismo brutal. Ele sente. Sente quando você dorme em paz, quando não reage, quando não responde, quando segue. E nessa ausência plena, ele começa a te desejar, não só como mulher, mas como presença que o ajudava a ser mais homem. Essa é a dor que ele tenta esconder, mas não consegue, porque agora cada silêncio seu tem o peso de uma escolha. Você já percebeu que a ausência só tem poder quando é consequência e não estratégia? Muitas tentam desaparecer para provocar, mas isso não ativa o inconsciente, só o jogo. A culpa verdadeira, aquela que corrói por dentro, só nasce quando a ausência vem de um rompimento real. Quando você se cansou de sustentar sozinha o que era para ser de dois. Jung explicava que a psique humana busca equilíbrio. Quando alguém dá demais, o outro tende a retirar. Mas quando o fluxo se interrompe, o campo se desestabiliza. É aí que ele começa a sentir. Você não implora, não provoca, não explica. Você simplesmente para, e o campo muda. Ele vai tentar se regular de novo, sair, rir, falar com outras, mas nada encaixa, porque o sistema interno dele está colapsado. Não pelo fim da relação, mas pelo fim da fonte. Você era uma fonte. De validação, de afeto, de presença, e agora que secou, ele sente sede, mas não tem mais onde beber. Essa é a ausência que ensina, não com palavras, com o eco. Visualize uma sala onde havia música o tempo inteiro. Você desligou o som. No início, o silêncio parece leve, depois insuportável, e ele vai lembrar do jeito que você ouvia, das perguntas que você fazia, da sensação de estar em casa ao seu lado. Tudo isso volta como avalanche, e não importa com quem ele esteja. O inconsciente dele está povoado por você. Você virou símbolo, não da mulher que suplicou, mas da mulher que se viu, e se vendo, partiu. Não é preciso que ele diga que errou. O olhar dele um dia vai mostrar. E você não vai precisar mais ouvir desculpas, porque o que ele carrega agora é maior do que qualquer palavra. Culpa de ter perdido, culpa de não ter visto, culpa de só entender quando você já era outra. Há um tipo de dor que não faz barulho. Ela se instala aos poucos, no silêncio dos dias comuns, nas pausas entre uma distração e outra. Essa dor tem nome: consciência. Jung dizia que nos tornamos conscientes ao tornar o inconsciente visível. E é exatamente isso que sua ausência está fazendo com ele. Ele está vendo o que não quis ver enquanto você estava ali. A sua entrega, o seu cuidado, a sua coragem de amar. Agora, sem a sua presença para suavizar o peso da vida, ele começa a encarar a si mesmo. E isso é cruel para quem passou anos evitando profundidade. Ele se pega revivendo conversas. Lembra do jeito que você sorria quando ele nem reparava. Sente falta de detalhes que antes ignorava. A voz, a calma, o toque. Mas o que mais dói não é a lembrança. É o que ela revela. Eu não estive à altura. Ela me ofereceu amor e eu devolvi confusão. Ela era rara, eu não vi. A culpa nesse estágio se transforma em saudade da própria humanidade. Ele sente falta da versão dele que existia perto de você, a versão que ria mais, que tinha esperança, que se sentia alguém. E quanto mais você se expande em silêncio com dignidade, mais ele encolhe dentro da própria culpa, não por punição, mas por contraste. Você é agora o reflexo de tudo que ele não soube valorizar, e esse reflexo o segue, nos sonhos, nas músicas, nos lugares onde vocês passaram. Ele pode tentar se convencer de que foi escolha, mas o corpo dele sabe que foi perda. E a alma dele sente. E quando isso acontece, algo muda para sempre, porque a culpa não precisa de plateia, ela vive na sombra e corrói por dentro. Você, do lado de cá, não precisa voltar. Nem perdoar, nem confrontar. A sua presença já foi cura. A sua ausência agora é o espelho. Agora é o momento de virar o foco. Você já entendeu como a culpa opera nele. Mas e em você?
O que permanece quando o outro finalmente sente o que ignorou? Jung dizia que todo processo de cura envolve integração e não exclusão. Isso significa que sua história com ele não precisa ser apagada. Ela precisa ser compreendida. Porque enquanto você ainda quiser que ele sinta a dor, há uma parte sua presa na dor também. Você quer que ele sinta culpa? Sim, é legítimo. Mas o que você realmente quer é ser vista, reconhecida, amada de volta. E aqui está a verdade mais sutil. Quando você para de buscar isso dele, o universo começa a trazer de outros lugares. O vazio que ele deixou não será preenchido por outro homem, mas por você mesma. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás com outra lente. Sem raiva, sem tristeza, com poder. A ausência dele te devolveu a si mesma, e essa devolução é sagrada. Você agora está diferente, anda com mais presença, escolhe com mais critério, sorri com mais verdade. E quando ele finalmente tentar voltar, se tentar, você não estará mais no mesmo lugar. Não por orgulho, mas porque cresceu demais para caber ali de novo. Isso é individuação. Você não virou outra, você virou inteira. Se ele sentir culpa, que sinta, mas que isso não seja mais sua bússola. A única verdade que você precisa carregar é esta. Você foi amor. Ele não soube. Você soube. E isso basta. Comente: eu recebo o amor se você quiser que o universo saiba. Você está pronta para algo maior, mais consciente, mais digno? E faça o quiz gratuito na descrição. Ele vai te mostrar em que ponto da sua jornada amorosa você está e o que está pronto para mudar.